Olá, estamos de volta com mais um programa, mais um Conexão Feminina. Esse programa feito para mulheres, mas que tem abençoado através do seu conteúdo todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, enfim. O nosso conteúdo é pensado e elaborado para abençoar vidas. Então vai lá e compartilha o link do nosso programa para que alcance cada vez mais pessoas e mais vidas sejam abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Na semana passada, nós falamos sobre o ciúme e até que ponto esse sentimento, esse comportamento pode atrapalhar, prejudicar as relações. Hoje, nós vamos falar sobre comportamentos compulsivos, o que são e de que maneira esses comportamentos também podem atrapalhar as relações. E para falar sobre esse tema, nós recebemos mais uma vez ela que é teóloga, é mestre em teologia, doutora em psicologia, é conselheira cristã, é também escritora, já escreveu 2 livros aqui pela editora Promessa, o Discipulado entre Mulheres e o de Corpo e Alma. Recebemos mais uma vez com muita alegria aqui a Paula Coatti. Paula, obrigada por aceitar mais esse convite, por estar mais uma vez aqui com a gente para falar desse assunto tão importante também, né, comportamentos compulsivos, né? E eu quero já começar perguntando para você o que são, né, esses comportamentos compulsivos e se você puder dar uns exemplos para nós. Mariluze, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, então, falar desse assunto tão desafiador, né? Primeiramente, eu entendo que é muito importante a gente fazer algumas diferenciações, até em função do excesso de informação que nós temos na internet, que nem sempre é correta, e muitas vezes ela é apresentada de forma a colocar tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, tudo no mesmo cesto, né? Então, primeiro é importante distinguir 3 coisas, no mínimo, né? O que é uma mania, o que é um vício e o que é um comportamento compulsivo. Sim. A mania, ela está mais relacionada a um hábito, né? A pessoa que tem mania de deixar coisas no chão, ou ela tem mania de coçar a orelha quando ela está nervosa. Então, geralmente é mais relacionado a hábitos, não causa danos a ponto de abalar alguma área da vida da pessoa. O máximo que acontece é provocar atritos, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem hábito de deixar roupa no chão, ela pode ter um problema na vida matrimonial, né? Sempre gerar uma discussão, enfim, né? Mas nada que pelo diálogo e pela reeducação não se possa resolver. O vício, o comportamento compulsivo já são uma questão de adoecimento, de patologia. O vício, normalmente, ele tem por trás dele uma fuga da realidade, uma dificuldade de suportar situações indesejadas ou situações de limite, de não se poder fazer algo que se quer, ou de dificuldade de suportar alguns contextos sociais e querer fugir daquilo, né? Então, o vício, normalmente ele é canalizado para algo específico, vício em jogo, vício em sexo, vício em bebida ou droga, né? Tem uma relação física aí com a mecânica
de prazer do nosso cérebro. Então, há substâncias neurológicas envolvidas. Então, é uma prática que às vezes parece, não, mas a pessoa tem mania de jogar, o que isso tem a ver? Por que ela não para? Porque tem um condicionamento de prazer que é feito quimicamente, então isso precisa ser tratado, além da parte puramente psicológica. Né? Mas é algo que a pessoa ela sabe que acontece, ela busca quando ela sente aquele impulso, né? E não há nenhum ritual específico envolvido. Já traz problemas de vida, com certeza, em todas as áreas, né? Traz problema para casamento, traz problema para a própria pessoa na área financeira, muitas vezes, dentre outras, né? Mas é diferente dos comportamentos compulsivos. O que são, afinal, os comportamentos compulsivos? São rituais que a pessoa desenvolve em estados de angústia e de ansiedade profunda, cuja origem geralmente não está diretamente associada ao ritual que ela manifesta, e são rituais rígidos, né, práticas que ela estabelece para aplacar aquela angústia, aquela ansiedade profunda, e que não necessariamente ela se dá conta e não tem uma relação direta, vamos dizer assim, com o ritual. Então, por exemplo, um transtorno, um acumulador, né, uma pessoa que tem um transtorno compulsivo de acumular coisas, ela muitas vezes ela enche a casa dela de coisas, sendo que a origem daquela angústia, daquela ansiedade profunda pode ter sido um abandono de infância, pode ser um outro trauma de vida que ela viveu, até um abuso sexual, né? Então, ela pode desenvolver o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, relacionado à limpeza, né? E no caso dos comportamentos compulsivos, a diferença para o vício é nitidamente esse ritual repetitivo e não só a intensidade do dano, porque o vício também causa um dano, né? A frequência, a duração, mas principalmente essa forma de expressar esse ritual, essa busca que, tanto quanto o vício, causa problemas de ordem social, na vida profissional, na relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, né? Mas não há esse controle de quando dispara o ritual ou não, como no vício muitas vezes há. Né? O vício, há aquela busca, aquela necessidade de busca daquele objeto, mas não há um ritual. Por exemplo, a pessoa tem vício em jogo, ela pode canalizar para diferentes jogos, em diferentes ambientes, em diferentes situações, e num determinado ponto ela para. A compulsividade é mais complicada. Ela é evolutiva, ela vai piorando no nível da intensidade dos rituais, né? De forma que a pessoa fica presa ao ritual, ela pode chegar ao extremo de não conseguir parar aquilo. Diferente do vício, que também tem um certo nível de evolução, de desenvolvimento, de danos em várias áreas da vida, mas a pessoa consegue parar. E não há um ritual, como eu falei, né? Ela não tem uma repetição de ação. Ela tem a ação em diferentes ambientes, momentos, mas não necessariamente de uma forma específica, como é o caso do ritual das compulsões. E ainda é muito delicado, porque a gente tem que tomar cuidado, que transtornos compulsivos envolvem essa manifestação de compulsividade, mas a compulsividade pode aparecer em outros transtornos. Por exemplo, transtornos alimentares. Quando há compulsão de provocar o vômito, na bulimia, por exemplo. Quando há, que outro exemplo eu posso dar? A apresentação da compulsão
por um caso de um transtorno de ansiedade muito intenso, a compulsão de comer demais num determinado período, que a pessoa não necessariamente vai provocar o vômito nem nada, mas ela não consegue conter, ela come sem fome, descontroladamente, que gera, na maioria das vezes, a obesidade mórbida, né? Então, ela canaliza a frustração, a ansiedade, a angústia dela naquela compulsão, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque são diferenças sutis, mas que existem, né? Então, eu gosto muito de alertar sobre isso, para as pessoas não saírem diagnosticando ninguém, Sim. ou pegando conteúdo de internet, falando, olha, isso que você tem, vai lá. Não, precisa tomar muito cuidado, precisa de profissionais da área de saúde, avaliando, tratando, né? Tanto o psiquiatra como o terapeuta, psicólogo. E as pessoas têm que ter muito amor e paciência, quem convive, né? Sim. E ainda assim, muitas vezes, por mais que se tente ajudar, a pessoa não consegue sair daquilo porque ela não consegue manter tratamento, ou ela se recusa a buscar tratamento. É interessante, você falou, né, que o que pode causar, eu ia até te perguntar isso, o que pode levar uma pessoa a ter comportamentos compulsivos, né? Você falou aí de traumas, né, ou de outros transtornos, né, que podem levar ao comportamento compulsivo, né? Quais os principais problemas que esses comportamentos podem trazer à vida da pessoa que sofre disso e das pessoas que convivem com ela também? Mariluzi, antes de responder isso, só para complementar, né? Os transtornos compulsivos, eles também têm origem diversas, né? Como eu falei, traumas de infância, que sequer imaginamos, dinâmica familiar, muitas vezes a pessoa teve pais opressores, pais com transtornos mentais que fizeram aquela criança passar por sofrimentos grandes, né? E também a psicopatologia, a psiquiatria ainda investiga a possibilidade de haver predisposição genética também, né? Então, é um combinado de coisas, né, que então podem tem provocar outras isso. coisas também, além do que já foi falado, Isso. entendi. E os danos são inúmeros, né? Por exemplo, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ela entra naquele ritual e aquilo vai se intensificando de uma forma que ela não consegue manter uma vida profissional. Por exemplo, o toque ligado, pessoas que cismam que não desligaram o gás. Então, a pessoa ela está saindo de casa, ela fica na dúvida se ela desligou o gás, ela volta para dentro de casa, abre tudo, vai lá, confere o gás, sai de novo. Ela está na rua, ela, opa, acho que eu não tenho certeza que eu desliguei o gás. Ela volta para casa, abre tudo de novo, vai lá, confere o gás, volta, tranca tudo, sai. Ou ritual de limpeza, né? Como eu já tive acompanhando casos da família, a pessoa caiu uma gota de água na pia do banheiro, a pessoa ela desenvolve o ritual de limpar o banheiro inteiro. Então, a pessoa fica presa a lavar aquele banheiro todo. Terminou de lavar, de limpar, sem querer, caiu uma gota d'água de novo, ela começa tudo de novo. E aí ela não vai para o trabalho, ela não consegue chegar até o trabalho, ela não consegue manter vida profissional. É claro que há casos e casos, né? Alguns casos, por exemplo, a pessoa que não gosta de dar a mão porque ela cisma que ela vai pegar alguma bactéria e vai morrer. Então, às vezes, ela vai trabalhar de luva, ela não deixa ninguém encostar nela, encostar nos pertences dela. Isso começa a gerar desconforto, porque às vezes no trabalho ela precisa pegar um documento da mão de alguém, e o próprio documento ela tem medo de pegar. Então, assim, vai causando não só desconforto para ela, porque ela muitas vezes fica constrangida, ela fica numa ansiedade, numa angústia, um sofrimento real e profundo,
que as pessoas à volta muitas vezes não entendem, acham que aquilo é besteira, rotulam, né? É maluco, é neurótico, usa até termos errados técnicos, né? Rotula popularmente e não entende que ali há um sofrimento forte. Por exemplo, o caso de acumuladores, eu já peguei familiares que vieram para o aconselhamento falando, poxa, eu não aguento mais fulano, junta aquele monte de tralha dentro de casa, eu fui lá, limpei tudo, joguei tudo fora, causou uma crise naquele ente querido que ele precisou ser hospitalizado, porque aquilo é uma violência para a mente da pessoa. O acumulador precisa tomar muito cuidado no trato com ele, tem que ir aos poucos. Não é simplesmente uma pessoa materialista desorganizada. Não, não é. Né? Então, você não pode entrar, arrancar tudo dali e acabou. A pessoa tem uma crise violenta. Né? Então, aquilo tem outra representação para ela que não para quem está num estado normal. Então, causa problemas familiares, causa ruptura de casamento, causa perda de emprego ou dificuldade de manter emprego, porque muitas vezes a pessoa trata, mas tem períodos que ela não está bem, aí ela precisa se afastar, ou ela está ali no ambiente profissional e ela causa desconforto para os demais. Então, é muito triste, né? E é um sofrimento real. E não tem como a pessoa vai sair disso sozinha, ou ela não quer ajuda, até esse querer é comprometido. Né? E no Brasil nós não temos a internação compulsória obrigatória. Né? Então, infelizmente, tem que ter muito amor, muita paciência, pensar formas de chegar na pessoa, de ir conversando com ela, de ir oferecendo ajuda, de repente trazendo pessoas que ela gosta, que ela admira, para conversar com ela, para realmente falar, isso aqui está demais, você está precisando de uma ajuda. Ou nem tocar na questão da compulsividade, mas abordá-la assim, olha, eu percebo que você está aflito, que você está muito fechado, você não quer aliviar essa angústia, esse sofrimento, você não quer buscar uma ajuda. De repente, conversando com um médico, ele vai poder te trazer alívio, falar muito da palavra alívio, né? Porque o estado interno da pessoa não é de alívio. Ela precisa do alívio. É o oposto. Então, de repente, não atacá-la falando da compulsividade dela. Você está comendo feito não sei o quê. Você está juntando muito lixo. Não, mas falar assim, olha, eu percebo que você não está bem, que você está numa angústia aí de vida, eu percebo isso pela forma com que você está vivendo, por que você não procura um alívio, eu vou com você, ajuda a pessoa aí. Então, mudar a abordagem, né? O atacar e confrontar com o problema dela, com a manifestação ali, não vai ajudá-la, de forma alguma, vai piorar o estado dela. Muito interessante. Paula, é possível identificar isso precocemente, antes que se torne um grande problema? Em alguns casos, eu entendo que sim. Né? Porque toda pessoa com algum tipo de transtorno compulsivo ou que tem um sintoma compulsivo, ela tem algumas características, né? Muitas vezes uma organização excessiva, muitas vezes um foco excessivo em determinada coisa, por exemplo, no caso da alimentação, né? Então, você percebe que tem uma preocupação constante maior com a alimentação, com o comer ou com o não comer. No caso dos transtornos compulsivos, essa organização excessiva, como eu falei, né? Ou uma concentração excessiva numa determinada coisa, e isso vai começando a ficar mais frequente na vida da pessoa. Às vezes, uma criança, você já percebe algumas características. Né? Por exemplo, a criança, ela deixa os brinquedinhos dela de um jeito e alguém vai lá e mexe, ou fala, deixa eu ver, e a criança se descontrola.
E não é por ciúme ou egoísmo de não querer emprestar o brinquedo, mas é pelo que tocaram no brinquedo ou tiraram da posição que ela deixou, e você vê que aquilo não é casual, porque às vezes pode acontecer, a criança pôs aquilo ali e ela quis que ficasse ali. Mas às vezes não, às vezes você percebe que qualquer coisa que você mexer do universo dela, ela fica muito alterada, desestabiliza. Né? Não, ó, tem que ficar aqui desse jeito. Aí você fala, opa, tá começando a desenvolver um ritual. Sim. Né? E esses rituais, eles vão sendo desenvolvidos de fato. Né? Então, a pessoa, uma vez que você sai de casa e esquece, né, fica na dúvida se fechou o gás ou não, isso pode acontecer com qualquer um, né, nessa vida louca pós-moderna nossa. Você ter a dúvida, será que eu fechei? O problema é quando isso começa a se intensificar e começa a tomar muito tempo da pessoa, e você fala, opa, tem um ritual. Ela começa a fazer aquilo de forma repetitiva, não só na quantidade de vezes, na frequência, como na forma. Opa, ela tem um procedimento padrão que vai aparecendo. Né? Então, isso pode aparecer na criança, pode disparar mais para frente, em outras fases, mas dá para perceber que tem algo errado. Você vê, ó, a gente tem mais atenção em coisas que parecem comuns, né? Vou dar um exemplo. Eu, quando saio de casa, eu sempre ligo para quem ficou. Eu fechei o portão? Eu fechei o portão, olha se eu fechei o portão. Mesmo sabendo que eu apertei o botão, né? Mas o medo de ter deixado o portão aberto. Enfim, é uma coisa que parece comum, que parece boba, mas né, a gente precisa prestar atenção se não se torna constante, né? Isso. E no caso dos transtornos compulsivos, né, eles têm uma ligação profunda com a ansiedade. Então, muitas vezes, a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada ou algum outro tipo de quadro de ansiedade que já é transtorno, né, não é ansiedade normal, e ela pode vir a desenvolver o TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo. E aí, o que é o obsessivo-compulsivo? Né? O que é a obsessão? É um pensamento que a pessoa não controla. Ele vem com intensidade, ele permanece ali na mente da pessoa, e aí ela desenvolve um ritual que aplaca pelo menos aplaca temporariamente aquele pensamento invasivo, intrusivo. Né? Então, pessoas que têm aí já uma dificuldade com ansiedade, que já estão tratando o síndrome do pânico, ou TAG, né, ansiedade generalizada, ou alguma fobia, cuidado para não desenvolver o TOC. É bom que tanto ela como quem convive com ela ajude ela a observar isso e a tratar. Né? Tratar não só com medicamento junto ao psiquiatra, mas também em terapia, para não evoluir para outros quadros. Né? E como eu falei, Mariluz, não tem só o TOC, né? Tem os sintomas compulsivos que aparecem em outros quadros. Transtornos alimentares diversos, né? Dentre outros, e que aí a gente tem que tomar cuidado, porque eles têm características sutilmente diferentes e origens diferentes. Por exemplo, você pode ter uma compulsão alimentar que gere a obesidade mórbida, que vem de um abuso sexual sofrido na infância, como é muito comum em mulheres. Né? Inconscientemente, tem aquela mecânica de esconder o corpo, de alterá-lo, para que ele não seja mais objeto de atração e de violência. Às vezes, é outra causa da obesidade mórbida. É uma mecânica familiar desenvolvida dos pais para com aquele filho, ou de né, a mãe com aquele filho, de quadro psiquiátrico também, de uma mecânica desse pai ou dessa mãe doentia, que destrói inconscientemente a pessoa do filho. Então, há uma variedade mais complexa. Por isso que as pessoas devem evitar buscar diagnóstico no Dr. Google,
né? No Verdade. Doutor YouTube também, e ter discernimento, né? Quem está falando, baseado em quê, qual é a formação, deixa eu ouvir uma outra opinião, deixa eu ir ao médico, né? Com todo respeito às redes sociais, que tem muitos aspectos bons, Sim, eu acho que informativos. até serve para despertar as pessoas a buscarem ajuda, né? O que a gente está fazendo aqui, Sim, né? sim. Sim, Uhum. sim. Elas só precisam tomar cuidado de não sair avaliando os outros ou se Sim. autoavaliando. Ai, descobri que então eu tenho tal coisa. Não. Está com Uhum. alguma dificuldade ou tem algum ente querido com dificuldade que tem a ver com alguma dessas características que nós descrevemos, a melhor medida é procurar o médico psiquiatra e Uhum. vencer esse preconceito do psiquiatra, né? O psiquiatra não é médico de louco. Isso não Sim. existe mais esse conceito louco, loucura. Uhum. Médico psiquiatra é um especialista no órgão cérebro, Uhum. né? Então, todos esses quadros, ao desenvolvimento de uma mecânica eletroquímica junto ao cérebro, por isso que precisa de uma ajuda de medicamento também, Uhum. né? E Certo. precisa de acompanhamento. Em paralelo à terapia, para poder ajudar a pessoa a tratar, né, os efeitos desse quadro e também investigar as origens, os estressores, que às vezes são mais antigos, estão lá no alicerce da formação da pessoa, na infância, às vezes estão mais para frente, então o terapeuta vai ajudar Uhum. a compreender isso e a vencer isso, ou Uhum. pelo menos minimizar isso. Sim. Eu ia perguntar justamente isso, né? Que tipo de ajuda, né, que as pessoas podem procurar. Então, o ideal é procurar primeiro um terapeuta para que ele veja se há necessidade de procurar um psiquiatra. O que a pessoa procura primeiro? Olha, na minha opinião, eu Uhum. entendo que é melhor procurar o médico primeiro, Uhum. tá? Por quê? Porque a psicopatologia, ela faz parte mais da medicina do que da psicologia, embora os psicólogos estudem a psicopatologia, Uhum. né? E essa é a minha opinião também, porque há alguns terapeutas que optam por não, vamos tratar aqui em terapia. E por falta de conhecimento ou por uma visão distinta, não sabem que aquilo só vai piorar. Uhum. E às vezes, depois de 4, 6 meses, aí encaminha para o psiquiatra, só que os danos já se tornaram maiores, Uhum. né? Entendi. Então, tem alguns rituais, algumas situações que precisa, e eu entendo que o primeiro contato deve ser do médico, Certo. Um médico né? É psiquiatra. claro que às vezes isso. É Uhum. claro que às vezes a pessoa vai, ela, né, eu entendo que ela, como eu falei aquilo e repito, tem que ter os dois, né? Uhum. Um vai tratar da parte física, da dimensão física do cérebro, e das consequências diversas no organismo, né? O outro Uhum. vai tratar a forma da pessoa lidar com a vida e os traumas que ela recebeu. E Uhum. normalmente o próprio psiquiatra recomenda, você também precisa procurar um terapeuta, Ah, sim. Uhum. né? Às vezes o inverso não acontece. O psicólogo acha que não precisa procurar o psiquiatra. E Uhum. aí que eu entendo que é mais problemático, porque é melhor ir ao psiquiatra e ele fala: não, você não precisa de remédio, a Uhum. terapia vai resolver, do que o inverso, Sim. que nem sempre acontece. Olha só, importante essa informação. Bom, Paula, para encerrar aqui, você já falou um pouco também sobre isso, né? Como que as pessoas que convivem com a pessoa que sofre de algum comportamento, de algum distúrbio compulsivo, como que essas pessoas podem ajudá-las, as pessoas que convivem com elas, né? Além da paciência, né? Do amor, enfim. Como eu falei, né? Já vai ajudar muito não criticando, Uhum.
aquela crítica negativa, porque existe a crítica positiva que sabe ser trabalhada, né? Mas o que a gente fala de crítica no Brasil é aquela posição acusatória, né? Negativa, tóxica. A melhor coisa é se aproximar da pessoa, falar para ela, olha, eu percebo que você está muito angustiado, que você está aflito, algumas coisas que você faz aí mostram que você está meio incomodado, né? Muitas vezes trazer um texto para a pessoa ler, que fale sobre aquilo, para ajudá-la, falar, olha, eu estou percebendo que não está legal, você quer ajuda, eu vou junto com você. Então, aí é aquela abordagem assertiva, positiva, né? Olha, tem algo aí que está te tratando sofrimento, eu estou aqui para te ajudar se você quiser. Porque eu entendo que você precisa, o que você acha, né? O diálogo em mansidão, sabedoria e amor, né? E aí ajudar a procurar médico, procurar terapeuta, como eu falei, né? Às vezes tem um acesso mais rápido a um terapeuta, ok, mas não descarte o médico, né? Sim. E como eu falei, em alguns casos que a gente percebe que tem um problema maior, eu recomendo primeiro até diretamente o médico, porque às vezes a pessoa não vai ter nem condição de entender o que o terapeuta está trabalhando com ele. Né? E há modelos terapêuticos diferentes. Eu entendo que o que trabalha com mais rapidez de resposta nesses casos é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Tá certo. Paula, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, tratar desse assunto tão importante e tratar de uma forma acessível, né, que as pessoas possam entender, né, talvez alguém tenha se identificado com esses problemas e não percebem, não sabem, né? Então a ideia do programa, né, é exatamente essa, né, para que as pessoas possam se autoavaliar, né, e ver, eu preciso de ajuda, entender que precisa de ajuda e que precisa buscar essa ajuda, né? Muito obrigada. E que busque mesmo, né? Que a pessoa busque, que ela não tenha vergonha. Essas coisas acontecem na vida, não é responsabilidade dela, são eventos que provocam isso, ela tem mais que buscar ajuda e buscar a felicidade através dessa ajuda, né? Isso mesmo. Muito obrigada, minha querida, que Deus continue abençoando aí sua vida, seu trabalho, seu ministério, né? E Amém. Que você continue aí ajudando, abençoando outras vidas também. Viu? Que Deus te abençoe, você e sua família. Amém. Obrigada, querida. Deus permita e que abençoe vocês aí com esse programa que eu acho muito importante. Amém. Amém. O Senhor Jesus, Ele chama você que está cansado, sobrecarregado, para vir até Ele, que Ele lhe dará alívio. Ele pode aliviar as nossas angústias, aquilo que nos aflige. Ele pode nos trazer alívio e Ele traz esse alívio. Mas nós sabemos que nós vivemos num mundo muito difícil, né? Nós passamos por problemas, enfrentamos lutas que muitas vezes nos desanima. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas Deus, Ele capacita pessoas também para nos ajudar. Então busque ajuda. Primeiramente busque a Deus, mas busque ajuda também de um profissional para te ajudar, para que você possa viver uma vida realmente plena, uma vida saudável, bons relacionamentos. E chegamos ao final de mais um programa. Agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente. Peço que você compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Continue acompanhando aí as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Acompanhe também toda a programação aí da TV Viva Promessa. Conheça também as publicações da Editora Promessa. Entre lá no nosso site que você vai ver, né, além de livros, excelentes livros, como os livros da Paula Coatti, que nós falamos aqui,
Nós temos também as lições bíblicas, temos a revista do Ministério de Mulheres, a revista O Clarim, Trilho do Discipulado, enfim, muitas publicações interessantes, excelentes, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fique sempre com a gente, contamos sempre aí com você, com a sua audiência. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e até semana que vem.